Ela vivia entre paredes frias e sorrisos fingidos, onde tudo parecia perfeito por fora. Mas bastou um olhar atento para perceber que algo ali era mais podre que o silêncio da casa. Segredos começaram a se revelar por trás de portas fechadas e risos ensaiados. Agora, a verdade que ninguém quis ouvir ameaça destruir tudo, inclusive quem ousou descobri-la. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo, continuando. A manhã chegava devagar sobre São Paulo, trazendo consigo o barulho característico da cidade que nunca dorme completamente. No bairro dos Jardins, entre árvores altas e muros bem cuidados, erguia-se uma mansão que parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Tudo ali respirava ordem, elegância e sucesso. As janelas amplas refletiam a luz dourada do amanhecer. Os jardins exibiam flores perfeitamente alinhadas, e o portão eletrônico funcionava com a precisão de quem foi instalado recentemente. Dentro daquela casa, Dona Marta acordava antes de todos, como sempre fez durante toda a sua vida. Aos 73 anos, ela carregava nos ombros a leveza de quem já viveu muito, mas também o peso de quem foi sendo deixada para trás sem nem perceber quando tudo começou. Seus passos eram lentos, medidos, cuidadosos, não por fragilidade do corpo, mas pela cautela de quem aprendeu a não fazer barulho, a não incomodar, a não ocupar espaço demais. Ela descia a escada ampla, segurando firme no corrimão de madeira nobre, sentindo sob os pés descalços a frieza do mármore importado. Tudo naquela casa era importado, caro, impecável. Tudo, menos o afeto. Esse, se existia, tinha sido importado de um tempo distante, de quando seu filho Roberto ainda a olhava nos olhos e perguntava como tinha sido seu dia. Roberto, seu único filho, o menino que ela criou sozinha depois que o marido partiu cedo demais, levando consigo os planos que haviam feito juntos. Ela trabalhou, economizou, renunciou, sonhou pelos dois. Viu Roberto crescer, estudar, vencer. E agora ele era um empresário respeitado. Dono de uma construtora que erguia prédios por toda a cidade, um homem que aparecia em revistas de negócios, que dava palestras sobre liderança, que era convidado para jantares importantes. Mas esse homem de sucesso já não tinha tempo para sentar ao lado da mãe e simplesmente conversar. As reuniões eram urgentes, os contratos não podiam esperar. Os compromissos se acumulavam. E Dona Marta entendia, ou pelo menos tentava entender. Afinal, foi para isso que ela trabalhou tanto, não foi? Para que ele chegasse onde chegou. Na cozinha espaçosa, ela preparou seu café como gostava, simples, sem frescuras. Sentou-se à mesa grande demais para uma pessoa só e olhou pela janela. Lá fora, o pequeno jardim lateral que ela mesma cuidava era seu único território de verdade naquela casa. Ali, entre roseiras e jasmins, ela ainda se sentia útil, ainda sentia que nutria algo vivo. O som de saltos altos no piso de mármore anunciou a chegada de Daniela, a nora. Dona Marta sentiu o corpo inteiro se contrair levemente, um reflexo involuntário que ela tentava controlar, mas nem sempre conseguia. Daniela entrou na cozinha como quem entra em cena, sempre impecável, sempre composta. O cabelo louro perfeitamente escovado, a roupa de grife combinando com a bolsa cara, o sorriso estudado pronto para ser acionado quando necessário. "Bom dia, Dona Marta", disse Daniela com aquela voz doce que soava falsa aos ouvidos da idosa. "Dormiu bem?" "Dormi, obrigada", respondeu Dona Marta sem levantar os olhos da xícara. Daniela serviu-se de um suco verde preparado pela nutricionista particular, verificou algo no celular e continuou. "O Roberto já saiu cedo. Reunião com investidores. Deve voltar só à noite. Sempre voltava só à noite. Ou nem voltava, quando as viagens de negócios se estendiam por dias. E Dona Marta ficava ali, dividindo aquele espaço imenso com uma mulher que a tratava com uma cordialidade gelada, que nunca a chamava de mãe, que nunca demonstrava qualquer interesse genuíno por sua vida. Daniela era uma construção perfeita. Casada com Roberto há 5 anos, ela se tornara uma figura conhecida nos círculos sociais da cidade.
Participava de eventos beneficentes, presidia uma fundação que levava seu nome, dava entrevistas sobre empatia e responsabilidade social. Para quem a via de fora, ela era sinônimo de bondade e elegância. Para Dona Marta, que a observava de perto todos os dias, ela era um quebra-cabeça de contradições. Como alguém que falava tanto sobre ajudar os outros, podia ser tão fria com a sogra, que vivia sob o mesmo teto. Como alguém que promovia campanhas de conscientização, podia ignorar a solidão de uma mulher idosa a poucos metros de distância. Essas perguntas rondavam a mente de Dona Marta, mas ela nunca as fazia em voz alta. Havia aprendido ao longo dos anos que algumas batalhas não valem a pena ser travadas. Depois que Daniela saiu, a casa mergulhou naquele silêncio pesado que Dona Marta conhecia bem. Foi então que ouviu passos leves vindo da área de serviço. Era Conceição, a empregada que trabalhava ali há quase 15 anos, desde antes de Roberto se casar. Conceição era diferente. Mulher simples, de origem humilde, ela possuía algo que faltava a Daniela: humanidade genuína. Seus olhos expressavam preocupação verdadeira quando perguntava como Dona Marta estava. Suas mãos calejadas seguravam as da idosa com carinho quando percebiam que ela precisava de conforto. "Bom dia, Dona Marta", disse Conceição com um sorriso sincero. "Já tomou seu café? Preparei aquele pão que a senhora gosta." Conceição sempre fazia isso, pequenos gestos de cuidado que aqueciam o coração de Dona Marta. E a idosa sabia, por instinto, que aquela mulher via coisas que os outros não viam. Conceição prestava atenção. Percebia quando Daniela fechava a porta do escritório rápido demais ao ouvir passos. Notava quando conversas telefônicas eram interrompidas abruptamente. Observava os olhares trocados, os silêncios carregados, as tensões que cresciam como ervas daninhas em um jardim abandonado. As semanas foram passando e Dona Marta começou a perceber mudanças sutis na rotina da casa. Daniela recebia visitas estranhas quando Roberto não estava. Homens de terno que permaneciam por horas trancados com ela no escritório. Envelopes que chegavam e desapareciam. Documentos que eram guardados às pressas quando alguém se aproximava. A curiosidade não era um defeito de Dona Marta, mas a intuição que toda mãe carrega, aquele sexto sentido que alerta quando algo não está certo. E algo, definitivamente, não estava certo. Ela começou a prestar mais atenção, a caminhar mais silenciosamente pelos corredores, a observar sem ser vista. Foi em uma tarde chuvosa que ela encontrou, por acaso, papéis deixados sobre a mesa da sala de estar. Eram relatórios financeiros da fundação que Daniela presidia. Dona Marta não entendia muito de números, mas entendia o suficiente para perceber que os valores não batiam. Doações que entravam e sumiam. Projetos anunciados que nunca saíam do papel. Beneficiários que não existiam. O coração de Dona Marta acelerou. Ela fotografou alguns documentos com o celular que Roberto tinha lhe dado, aquele aparelho que ela mal sabia usar, mas que naquele momento foi sua aliada. Guardou as fotos em uma pasta que nomeou com cuidado, escondendo-a entre centenas de outras fotos, de flores e passarinhos que ela costumava tirar no jardim. Mas havia algo mais, algo que ela ainda não queria acreditar, mas que os sinais apontavam com clareza cruel. As idas e vindas de um homem em particular, sempre nos dias em que Roberto viajava. As risadas vindas do andar de cima, onde ficava o quarto do casal. Os olhares cúmplices, a intimidade que não deveria existir. Dona Marta sentia o estômago se revirar. Queria estar enganada, queria que sua imaginação estivesse criando fantasmas onde não existiam. Mas mãe não se engana facilmente, e ela sabia, no fundo da alma, que seu filho estava sendo traído dentro da própria casa, pela mulher que jurou amá-lo, pela mulher que usava seu sobrenome e sua reputação para construir uma fachada de perfeição. Uma noite, quando Roberto finalmente chegou em casa, ela tentou conversar. Esperou ele jantar, esperou ele se acomodar na poltrona da sala e então, com o coração na mão, começou. "Roberto, filho, preciso falar com você sobre a Daniela." Ele levantou os olhos do tablet, já com aquela expressão de cansaço que vinha usando ultimamente.
Sobre o quê, mãe? Eu tenho visto coisas estranhas, documentos que não fazem sentido, pessoas que vêm aqui quando você não está. Roberto suspirou, aquele suspiro que Dona Marta conhecia, o suspiro de quem não tem paciência para ouvir. Mãe, a Daniela trabalha com uma fundação. É normal receber pessoas, ter reuniões. Mas, filho, Mãe, por favor. Ele a interrompeu. A voz mais dura agora. Eu confio na minha esposa. Ela faz um trabalho incrível, ajuda tanta gente. Não vou ficar ouvindo insinuações sem fundamento. As palavras cortaram como lâminas. Dona Marta sentiu os olhos arderem, mas engoliu as lágrimas. Roberto já tinha se levantado, já estava subindo a escada, já tinha fechado a porta do mundo dela. Ela ficou ali, sozinha na sala grande e fria, sentindo o peso da rejeição. Tentou alertar, tentou proteger, e foi ignorada. Como tantas outras vezes na vida, sua voz não teve peso suficiente para ser ouvida. Naquela noite, Dona Marta mal conseguiu dormir. Revirava na cama, pensando em tudo que tinha visto, em tudo que suspeitava. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo. Não de Daniela propriamente, mas do que Daniela era capaz de fazer para manter suas máscaras no lugar. No dia seguinte, Daniela a tratou com uma gentileza exagerada. Ofereceu café, perguntou se precisava de algo, até sugeriu que fossem juntas ao salão de beleza. Dona Marta percebeu a mudança, a tensão disfarçada de solicitude. Daniela sabia que tinha sido descoberta, sabia que a sogra tinha tentado falar com Roberto, sabia que precisava agir. E Dona Marta, olhando nos olhos claros e vazios de Daniela, sentiu um calafrio percorrer a espinha. Aquela mulher não ia apenas deixar as coisas como estavam. Aquela mulher ia fazer alguma coisa. A questão era: o quê? Os dias seguintes foram marcados por uma tranquilidade artificial. Daniela continuava seus projetos, suas reuniões, suas aparições públicas. Roberto continuava imerso no trabalho. E Dona Marta continuava observando, anotando mentalmente cada detalhe, cada inconsistência, cada sinal de que algo muito errado estava para acontecer. A rotina da casa seguia como um teatro bem ensaiado. Todas as manhãs, as mesmas cenas se repetiam com precisão mecânica. Daniela descia para o café já arrumada para o dia, com aquele ar de quem tem a vida sob controle. Verificava a agenda no celular, fazia algumas ligações para a equipe da fundação, organizava eventos e campanhas. De fora parecia uma mulher dedicada, ocupada com causas nobres. Mas Dona Marta já conhecia os bastidores daquele espetáculo. Uma tarde, enquanto fingia ler uma revista na sala, Dona Marta ouviu fragmentos de uma conversa telefônica de Daniela. A nora estava no escritório, mas a porta tinha ficado entreaberta. Não se preocupe, tudo está sob controle, dizia Daniela com aquela voz doce e controlada. Os documentos estão guardados em local seguro. Ninguém vai ter acesso. E quanto àquele assunto, já providenciei uma solução. Dona Marta sentiu o sangue gelar. Que solução? Que assunto? As palavras ficaram ecoando em sua mente, carregadas de significados obscuros. Ela sabia que estava correndo perigo, mas não imaginava ainda a extensão da frieza de Daniela. Naquela noite, durante o jantar, Roberto finalmente estava em casa. Sentaram-se os três à mesa, mas a conversa era escassa, pontuada apenas por comentários superficiais sobre o tempo, sobre notícias do jornal, sobre nada que realmente importasse. Dona Marta observava o filho, aquele homem que ela conhecia desde o primeiro choro, desde o primeiro passo, e não conseguia entender como ele tinha se tornado tão distante, tão cego para o que acontecia ao seu redor. "Roberto, você vai viajar de novo na próxima semana?" perguntou Daniela, passando manteiga no pão com movimentos delicados. "Vou sim. Tenho aquela licitação em Brasília. Deve levar uns 5 dias. 5 dias. Dona Marta viu o brilho rápido no olhar de Daniela. 5 dias sem Roberto em casa. 5 dias onde qualquer coisa poderia acontecer. Conceição, sempre atenta, percebeu a mudança no clima da casa.
Ela conhecia Dona Marta havia anos suficientes para notar quando algo a perturbava. Certa manhã, enquanto ajudava a Dona Marta a regar as plantas do jardim, ela sussurrou: "A senhora está bem? Parece preocupada." Dona Marta olhou para aquela mulher que era mais do que empregada, que era amiga, confidente, testemunha silenciosa de tudo o que acontecia entre aquelas paredes. "Conceição, se alguma coisa acontecer comigo, você cuida do meu jardim?" A pergunta soou estranha, pesada de presságios. Conceição largou o regador e segurou as mãos de Dona Marta com força. "Não vai acontecer nada, Dona Marta. Eu estou aqui. Estou prestando atenção." Mas as duas sabiam que a atenção nem sempre é suficiente para impedir que o mal se concretize. Às vezes, só serve para testemunhar sua chegada. "Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história. E como você acha que ela irá acabar?" A semana seguinte trouxe com ela uma tensão que parecia preencher cada canto da casa. Roberto viajou na segunda-feira cedo, carregando sua maleta de executivo e as promessas de que voltaria logo. Beijou Daniela na porta, acenou distraidamente para a mãe que observava da janela e entrou no carro que o levaria ao aeroporto. Dona Marta viu o portão se fechar e sentiu um aperto no peito, como se uma porta invisível também tivesse se fechado entre ela e qualquer possibilidade de proteção. Daniela mudou no instante em que o carro de Roberto desapareceu na esquina. A máscara de esposa dedicada escorregou um pouco, revelando por baixo uma expressão que Dona Marta nunca tinha visto tão claramente. Frieza calculada, determinação perigosa. A nora entrou em casa sem olhar para trás, já digitando algo no celular, já fazendo ligações, já colocando em movimento engrenagens que Dona Marta não conseguia ainda compreender completamente. Durante os 2 primeiros dias, a rotina seguiu quase normal. Daniela saía cedo para reuniões da fundação, voltava à tarde, trancava-se no escritório. Conceição fazia seu trabalho com a atenção redobrada, vigiando sem parecer vigiar, presente sem ser invasiva. E Dona Marta permanecia em seu território seguro, o jardim, onde as plantas não mentiam, não tramavam, apenas cresciam ou murchavam conforme o cuidado que recebiam. Foi na quarta-feira que tudo começou a mudar de forma mais concreta. Dona Marta estava na sala quando ouviu a campainha tocar. Conceição atendeu e logo depois apareceu um homem que ela nunca tinha visto antes. Alto, magro, com olhos inquietos que não paravam de se mover, analisando tudo ao redor. Vestia terno barato, tinha mãos que tremiam levemente quando Daniela o cumprimentou na entrada. Os dois subiram para o escritório e fecharam a porta. Dona Marta, movida pela intuição que agora gritava alarmes em sua cabeça, aproximou-se silenciosamente. Não conseguia ouvir as palavras, mas captava o tom. Daniela firme, comandando. O homem hesitante, questionador. Houve um momento em que a voz dele se elevou. "Mas isso é muito arriscado, Daniela. Se algo der errado, nada vai dar errado." A voz dela cortou como uma lâmina. "Você só precisa fazer exatamente o que eu disser. E vai ser bem recompensado, não se preocupe." Dona Marta afastou-se rapidamente quando ouviu passos se aproximando da porta. Fingiu estar apenas passando pelo corredor, mas seu coração batia descompassado. Ela sabia agora com absoluta certeza que Daniela estava planejando algo, e que esse algo envolvia outras pessoas, envolvia riscos, envolvia segredos que precisavam ser mantidos a qualquer custo. O homem saiu da casa meia hora depois, com um envelope grosso debaixo do braço. Daniela o acompanhou até a porta com aquele sorriso que não chegava aos olhos, aquele sorriso que Dona Marta tinha aprendido a temer. Naquela noite, Conceição ficou até mais tarde, terminando tarefas que normalmente deixaria para o dia seguinte. Quando finalmente estavam sozinhas na cozinha, ela se aproximou de Dona Marta. "A senhora viu o homem que veio aqui hoje?" perguntou em voz baixa. "Vi. Nunca o tinha visto antes. Eu também não. E não gostei dele." Conceição limpava as mãos no avental nervosa. "Dona Marta, eu estou com um pressentimento ruim, muito ruim." "Eu também, Conceição. Eu também." As duas mulheres se olharam, compartilhando aquele medo que não tinha nome ainda,
mas que já tinha forma e peso. Conceição segurou a mão de Dona Marta com força. Se precisar de mim, me liga, a qualquer hora. Eu moro ali perto, consigo vir rápido. Dona Marta agradeceu com os olhos marejados. Ter alguém que se importava de verdade era mais do que ela tinha tido em muito tempo. Na quinta-feira, Daniela anunciou durante o café da manhã com uma leveza estudada demais para ser natural, Dona Marta. Pensei que poderíamos sair hoje. Dar uma volta, tomar um ar fresco. A senhora fica tanto tempo em casa. A proposta pegou Dona Marta desprevenida. Daniela nunca, em 5 anos de convivência, tinha sugerido que fizessem algo juntas. Nunca demonstrou interesse em passar tempo com ela, em conhecê-la melhor, em construir qualquer tipo de vínculo além do mínimo necessário para manter as aparências. Não sei, Daniela. Estou um pouco cansada hoje. Ah, vai fazer bem, só um passeio curto. Tem um lugar que quero te mostrar. Acho que vai gostar. Havia algo na voz de Daniela, uma insistência sutil, uma pressão disfarçada de gentileza. Dona Marta sentiu o alarme soar mais alto em sua cabeça, mas ao mesmo tempo, uma parte dela queria acreditar que talvez, apenas talvez, Daniela estivesse tentando se aproximar de verdade. Está bem, aceitou finalmente, contra todos os instintos que gritavam para recusar. Daniela sorriu, e dessa vez o sorriso chegou aos olhos. Mas era um brilho estranho, uma satisfação que fez Dona Marta se arrepender imediatamente da decisão. Ótimo. Saímos depois do almoço. Conceição, que tinha ouvido a conversa da cozinha, apareceu com expressão preocupada. A senhora vai sair com a dona Daniela? Vou. Ela quer me mostrar um lugar. Conceição não disse nada, mas seus olhos diziam tudo. Cuidado. Tenha cuidado. As horas até o almoço passaram devagar. Dona Marta tentou se ocupar no jardim, mas suas mãos tremiam ao segurar o regador. Tentou ler, mas as palavras dançavam na página sem fazer sentido. Tentou rezar e descobriu que havia tanto medo dentro dela que as orações saíam embaralhadas, sem ordem, sem clareza. Daniela, por sua vez, estava ao telefone quase o tempo todo. Conversas curtas, objetivas em tom baixo, confirmando algo, organizando algo, preparando algo. Quando finalmente chegou a hora de sair, Daniela desceu vestida de forma mais casual, mas ainda impecável. Jeans de grife, blusa de seda, óculos escuros caros. Dona Marta colocou sua roupa mais confortável e desceu segurando firme na bolsa onde guardava o celular. O carro já estava na garagem esperando. Não era o carro de Daniela, aquele conversível vermelho que ela adorava exibir. Era um sedã escuro com vidros fumê que Dona Marta não lembrava de ter visto antes. É alugado, explicou Daniela, como se tivesse lido a pergunta no rosto da sogra. Meu carro está na revisão. Entraram no carro. Daniela dirigia com calma, seguindo pelas ruas conhecidas do bairro, mas depois de alguns minutos começou a tomar direções que Dona Marta não reconhecia. Saíram da Zona Sul, passaram por avenidas congestionadas, entraram em bairros cada vez menos familiares. Para onde estamos indo? Perguntou Dona Marta, tentando manter a voz firme. É surpresa, respondeu Daniela, sem tirar os olhos da estrada. A paisagem ia mudando. Os prédios altos davam lugar a construções mais baixas, mais antigas. As ruas largas se transformavam em vielas estreitas. O barulho da cidade grande permanecia, mas agora era diferente, mais áspero, menos polido. Dona Marta sentia o coração acelerar. Pegou o celular discretamente, pensando em ligar para Conceição, mas percebeu que não tinha sinal. Ou será que Daniela tinha desligado algo no carro? A tecnologia era um território estranho para ela, e naquele momento sua ignorância a fazia sentir ainda mais vulnerável. Já está longe demais, não acha? Tentou de novo, a voz agora mais fraca. Estamos quase lá. Mais 15 minutos de estrada, cada vez mais afastadas do centro, cada vez mais próximas de áreas que Dona Marta só conhecia pelos noticiários. Lugares esquecidos, lugares onde a cidade terminava e começava. O abandono. Finalmente, Daniela parou o carro em frente a um portão enferrujado. Atrás dele, um terreno vazio coberto de entulho, construções inacabadas, lixo acumulado. O cheiro era forte,
uma mistura de decomposição e poeira. É aqui, anunciou Daniela, desligando o motor. Aqui o quê? Dona Marta olhava ao redor, o medo agora transformado em pânico puro. Aqui é onde sua curiosidade te trouxe, Dona Marta. Daniela tirou os óculos escuros e seus olhos estavam frios, vazios de qualquer humanidade. Você não deveria ter mexido em coisas que não te dizem respeito. Antes que Dona Marta pudesse reagir, a porta do carro se abriu. Era o homem do terno barato, aquele que tinha visitado a casa. Ele segurou o braço de Dona Marta com força, puxando-a para fora. Daniela, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Dona Marta tentou se soltar, mas seus 73 anos não eram páreo para a força daquele homem. O que eu preciso fazer para proteger minha vida, minha reputação, tudo que construí? Você ameaçou tudo isso com sua intromissão. Agora, vai ficar aqui, quietinha, pensando melhor sobre os perigos de ser inconveniente. O homem arrastou Dona Marta para dentro do terreno. Ela tropeçou em pedras, em restos de construção, sentindo a pele do joelho se raspar quando caiu. Ele a levantou sem delicadeza, empurrando-a para dentro de uma estrutura sem teto, apenas paredes de tijolos sem reboco formando um quadrado vazio. Ali, amarrou suas mãos com uma corda áspera que cortava a pele. Amarrou seus pés. Deixou-a sentada no chão frio, cercada por lixo e destroços. Daniela apareceu na entrada da estrutura, olhando de cima. Quando o Roberto voltar, vou dizer que você saiu para visitar uma amiga e não voltou. Vamos procurar, claro. Vamos nos desesperar. E quando finalmente te encontrarem, se te encontrarem, você vai estar tão confusa, tão fragilizada, que ninguém vai acreditar nas suas histórias sobre mim. Você não vai conseguir, sussurrou Dona Marta, a voz quebrada, mas ainda resistente. A verdade sempre aparece. Daniela riu, um som sem alegria. A verdade só aparece quando alguém quer ouvi-la. E seu filho, Dona Marta, ele não quer ouvir nada que prejudique a imagem perfeita que tem de mim. Ela se virou para sair, mas parou, olhando para trás uma última vez. E não gaste energia gritando, ninguém vem aqui, esse terreno está abandonado há anos. E com isso, saíram. Dona Marta ouviu o motor do carro ligar, ouviu o som se afastando, até que restou apenas o silêncio pesado daquele lugar esquecido. Ela estava sozinha, amarrada, abandonada, em um lugar onde ninguém a procuraria. As lágrimas vieram, quentes e incontroláveis. Mas junto com elas veio também algo mais forte, a determinação. Dona Marta tinha sobrevivido a coisas demais na vida para desistir agora. Tinha criado um filho sozinha, tinha enfrentado a pobreza, tinha superado perdas e desilusões. Não seria aquela mulher fria e calculista que iria vencê-la. Começou a trabalhar nas cordas, tentando afrouxá-las. Seus dedos, trêmulos, mas persistentes, procuravam falhas, procuravam esperança. A corda era grossa, áspera, apertada com força. Cada movimento machucava, mas ela não parava. Minutos se transformavam em horas, e a luz do dia ia diminuindo. O lugar cheirava a abandono. Paredes pela metade contavam histórias de projetos que começaram e nunca terminaram. Vergalhões enferrujados apontavam para o céu. E Dona Marta, no meio daquilo tudo, lutava contra as cordas, contra o medo. Enquanto isso, na mansão dos Jardins, Conceição terminava seus afazeres com o coração apertado. Já eram 6 da tarde e Dona Marta não tinha voltado. Daniela chegara sozinha por volta das 3, entrando apressada, indo direto para o quarto. Quando Conceição perguntou pela sogra, a resposta veio rápida, fria. Ela quis ficar mais tempo passeando. Vai voltar mais tarde. Mas alguma coisa estava errada. Conceição conhecia Dona Marta bem demais. Ela não ficaria fora de casa até tarde, não sem avisar. E havia algo no jeito de Daniela, uma tensão disfarçada de indiferença, que fazia os alarmes soarem. Às 7 da noite, Conceição decidiu agir. Subiu até o quarto de Daniela e bateu na porta. Desculpe incomodar, Dona Daniela, mas estou preocupada com a Dona Marta. Ela não costuma ficar fora até essa hora. Daniela abriu a porta apenas uma fresta.
Já disse, Conceição, ela quis passear mais. Deve ter encontrado alguma amiga. Você sabe como são as pessoas idosas, mas ela não falou nada para mim, e o celular dela está desligado. Provavelmente ficou sem bateria. Quando ela voltar, eu te aviso. A porta se fechou. Conceição não estava convencida. Voltou para a cozinha e pegou o próprio celular. Ligou para o telefone de Dona Marta. Caixa postal. A noite foi chegando devagar, trazendo consigo sombras mais escuras e temperaturas mais frias. No terreno abandonado, Dona Marta finalmente conseguiu afrouxar um pouco as cordas. Suas mãos doíam, sangravam em alguns pontos, mas ela sentia um pequeno avanço. Se conseguisse mover os dedos de uma certa forma, talvez, apenas talvez, conseguisse se libertar. O som da cidade chegava distante, abafado. Buzinas, vozes, vida acontecendo longe dali. Tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Ela pensou em Roberto, imaginando onde ele estaria naquele momento. Provavelmente em algum jantar de negócios, discutindo contratos, fechando acordos, sem fazer ideia do que estava acontecendo com sua mãe. Pensou também em como tinha chegado àquele ponto. Em que momento deixou de importar tanto assim? Quando se tornou apenas um peso, um inconveniente, algo de que era preciso se livrar? As perguntas eram cruéis, mas ela as enfrentava com a coragem de quem já não tinha nada a perder. A noite caiu completamente. Estrelas apareceram no pedaço de céu visível. Dona Marta olhou para elas, lembrando-se de quando Roberto era criança. E então ela conseguiu soltar uma das mãos. A corda cedeu o suficiente. Os dedos estavam dormentes, feridos, mas livres. Desamarrou a outra mão e depois os pés. Quando ficou em pé, cambaleante, mas livre, sentiu uma onda de alívio. Precisava sair dali. Precisava encontrar ajuda. Precisava voltar e mostrar quem Daniela realmente era. Caminhou em direção ao portão. Suas pernas estavam fracas, o corpo todo doía, mas ela continuava. Um passo de cada vez. Do outro lado da cidade, Roberto atendia uma ligação. Era Daniela, a voz preocupada. Amor, sua mãe saiu para um passeio hoje e ainda não voltou. Estou começando a ficar preocupada. Como assim não voltou? De tarde. Ela quis dar uma volta. Mas já está tarde e o celular dela está desligando direto. Roberto sentiu o estômago apertar. Já são quase 10 da noite. Eu sei, por isso estou ligando. Acho que devemos começar a procurar. Vou pegar o primeiro voo de volta amanhã cedo. Por enquanto, liga para hospitais, delegacias. Roberto desligou com as mãos tremendo. Sua mãe, Dona Marta, a mulher que sempre esteve ali, e agora desaparecida. A culpa começou a roer por dentro. Graça não conseguia se concentrar em nada. Desde que Dona Antônia saíra com Fernanda pela manhã, uma angústia inexplicável tomava conta do seu peito. Tentou ligar para o celular da patroa, mas caía direto na caixa postal. Estranho. Dona Antônia sempre atendia suas ligações. Sempre. A tarde avançava, e nenhum sinal delas. Fernanda chegou em casa por volta das 5 da tarde, sozinha. Entrou tranquila, sorrindo, como se tivesse passado um dia normal. Graça a encontrou na sala. Dona Fernanda, cadê a Dona Antônia? Fernanda tirou os sapatos sem pressa. Ela decidiu ficar um pouco mais no projeto. Conheceu uma das voluntárias e ficaram conversando. Eu ofereci para buscá-la mais tarde, mas ela disse que preferia voltar de táxi. Sabe como ela é? Independente. Graça sentiu que algo não batia. Dona Antônia nunca ficaria sozinha em um lugar desconhecido. Nunca pegaria um táxi sem avisar. A senhora tem certeza? Fernanda olhou para a funcionária com aquela expressão que não aceitava questionamentos. Tenho, Graça. Por que a pergunta? Por nada. É que ela não atendeu meu telefone. Deve estar sem bateria. Você sabe como ela esquece de carregar. E com isso, Fernanda subiu para o quarto, deixando Graça sozinha na sala, com um aperto no peito que só crescia. Quando Roberto chegou do escritório, já era noite. Estranharam a ausência da mãe no jantar, mas Fernanda repetiu a mesma história. Roberto acreditou. Por que não acreditaria?
Até ligou para o celular da mãe, mas como estava desligado, imaginou que ela realmente esquecera de carregar. Fernanda reforçou que a sogra estava animada, conhecendo gente nova, participando. Ele até sorriu, pensando que finalmente a mãe estava saindo da rotina fechada. Mas Graça não conseguia comer, não conseguia dormir. Ficou acordada a noite inteira, olhando para o portão, esperando. Quando amanheceu e Dona Antônia não apareceu, soube que precisava agir. Procurou Roberto antes que ele saísse para o trabalho. Seu Roberto, preciso falar com o senhor. Agora, Graça. Estou atrasado. É sobre a Dona Antônia. Ela não voltou. Roberto franziu a testa. Como assim não voltou? A Fernanda disse que ela ficou no projeto ontem. Pois é, mas não voltou até agora. E o celular dela continua desligado. Algo no tom de Graça fez Roberto parar. Ele pegou o telefone, ligou para a Fernanda, que ainda dormia. Amor, minha mãe não voltou ainda? Do outro lado, Fernanda fingiu surpresa. Como assim? Ela disse que voltaria ontem de táxi, pois não voltou. Você tem o endereço do lugar? Houve uma pausa. Tenho sim. Vou mandar para você agora. Mas estou preocupada, Roberto. Será que ela se perdeu? Roberto sentiu o coração acelerar. Sua mãe, idosa, perdida em algum lugar da cidade. Pegou as chaves do carro. Vou procurar. Manda o endereço. Fernanda mandou um endereço. Mas não era o do galpão abandonado. Era de um centro comunitário legítimo na Zona Leste, onde a ONG realmente tinha um projeto. Quando Roberto chegou lá, ninguém tinha visto Dona Antônia. Nenhuma voluntária conversou com ela. Ninguém sabia de nada. Roberto ligou para Fernanda desesperado. Ninguém aqui viu minha mãe. Como assim? Ela ficou conversando com a coordenadora. Não ficou. A coordenadora nem estava aqui ontem. Do outro lado, Fernanda começou a chorar. Uma atuação perfeita. Meu Deus, Roberto. Então onde ela está? Eu deixei ela aqui. Eu vi ela entrar. Roberto desligou tremendo. Ligou para a polícia, registrou um boletim de ocorrência. Pessoas idosas desaparecidas eram tratadas com urgência. Começaram as buscas. Câmeras de segurança foram checadas. Mas o carro que levou Dona Antônia não aparecia em nenhum registro. Porque não era um carro da família. Era um veículo alugado com placas falsas, conduzido por um homem que sabia apagar rastros. Enquanto isso, Dona Antônia estava amarrada em um galpão frio, há quase 24 horas sem água, sem comida. O corpo doía, a boca estava seca, mas a mente estava estranhamente lúcida. Ela sabia que Fernanda a deixara ali para sumir. Talvez para que todos pensassem que tinha fugido ou se perdido, ou pior. Mas Dona Antônia não estava disposta a desistir. Não ainda. Com esforço, conseguiu afrouxar um pouco as cordas nos pulsos. As mãos estavam inchadas, machucadas, mas ela continuou. Horas se passaram. A dor era insuportável, mas a raiva era maior. A raiva de ter sido enganada, usada, descartada. Quando finalmente conseguiu soltar uma das mãos, chorou de alívio. Desamarrou a outra, depois os pés. Levantou-se cambaleante. O corpo protestava, mas a vontade era mais forte. Procurou uma saída. O galpão tinha janelas altas, portas trancadas, mas havia uma abertura lateral coberta por tábuas velhas. Com força que não sabia que ainda tinha, começou a arrancar as tábuas. 1, 2, 3, até que a luz do dia invadiu o espaço escuro. Ela saiu, quase caindo, respirando ar puro pela primeira vez em horas. Estava em um lugar desolado. Terrenos baldios, construções inacabadas, lixo por todos os lados. Mas ao longe, via movimento. Uma rua. Gente. Começou a caminhar, devagar, tropeçando. Cada passo era uma vitória. De volta à casa nos jardins, Graça não aguentava mais esperar. Procurou Lucas, o neto, e contou tudo o que sabia. As desconfianças, as conversas estranhas, o sumiço do celular, os documentos. Lucas ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Graça, você acha que minha mãe fez algo com a vovó? Não quero acreditar, mas... Lucas pegou o telefone, ligou para o pai. Pai, precisa vir para casa, agora. Quando Roberto chegou, encontrou Lucas e Graça na sala. Fernanda estava no quarto.
alegando estar em choque com o desaparecimento da sogra. Lucas contou tudo. Roberto ouviu, incrédulo a princípio, depois com raiva crescente. Você está acusando sua mãe de ter feito algo com a vovó? Estou dizendo que tem coisas estranhas acontecendo aqui, pai. E a Graça viu. Todos vimos. Roberto subiu as escadas, invadiu o quarto. Fernanda estava sentada na cama, com o rosto entre as mãos. Quando ele entrou, levantou os olhos vermelhos. Roberto, graças a Deus você voltou. Estou morrendo de preocupação com sua mãe. Onde ela está, Fernanda? Como assim onde ela está? Eu não sei. Eu a deixei no projeto. Que projeto? Ninguém lá viu ela. As câmeras não mostram nosso carro. Você mentiu. Fernanda se levantou, fingindo indignação. Como você ousa me acusar? Estou tentando ajudar. Roberto pegou o telefone dela, que estava na mesa. Começou a vasculhar. Mensagens apagadas. Ligações para números desconhecidos. Fernanda tentou tomar o aparelho, mas ele a afastou. O que você esconde? Nada. Você está enlouquecendo. Mas a voz dela falhava, e Roberto conhecia aquela voz. Conhecia aquela mentira. Nesse momento, o telefone da casa tocou. Era a polícia. Tinham encontrado uma mulher idosa, machucada, desorientada, em uma UPA na Zona Leste. Ela dizia se chamar Antônia. Roberto deixou tudo cair e correu. Quando chegou ao hospital, encontrou a mãe deitada em uma maca, com curativos nos pulsos, no rosto, mas viva, viva. Ele se ajoelhou ao lado dela, chorando. Mãe, o que aconteceu? Quem fez isso? Dona Antônia olhou para o filho com olhos cansados, mas firmes. Sua esposa, filho. Sua esposa fez isso. As palavras caíram como uma bomba. Roberto ficou sem reação. Queria negar, queria dizer que era impossível. Mas olhando para o estado da mãe, para as marcas no corpo, para o medo nos olhos, sabia que era verdade. Tudo era verdade. A polícia foi chamada. Dona Antônia deu seu depoimento. Contou sobre o trajeto, o galpão, as cordas, o abandono. Descreveu o motorista, o carro. E quando mencionou Fernanda, a sala ficou em silêncio. Mandaram uma equipe para a casa nos Jardins. Quando chegaram, Fernanda estava arrumando malas, tentando fugir. Lucas a impediu, segurando a porta. Ela o encarou com raiva. Sai da frente, Lucas. Você tentou sumir com a minha avó. Fernanda riu, um riso frio. Sua avó é uma velha louca que não sabe o que diz. Mas naquele momento, os policiais entraram, e Fernanda soube que tinha acabado. Ainda tentou manter a pose, a elegância, a calma. Mas quando a acusação foi formalizada e as algemas colocadas, a máscara caiu. E o que restou foi uma mulher furiosa, exposta, derrotada. Levaram-na. A casa ficou vazia, pesada. Roberto voltou ao hospital, sentou-se ao lado da mãe e segurou sua mão. Me perdoa, mãe. Me perdoa por não ter visto, por não ter ouvido, por ter deixado isso acontecer. Dona Antônia apertou a mão do filho. Você estava cego, filho, mas agora está enxergando, e isso é o que importa. Nos dias seguintes, a verdade veio à tona completamente. Investigações nos documentos da ONG revelaram desvios milionários. Empresas fantasmas, doações fictícias, projetos inexistentes. Fernanda construiu um império de mentiras, e quando Dona Antônia começou a descobrir, decidiu eliminá-la, literalmente. O contador, pressionado pela polícia, confessou tudo. Contou sobre as ameaças, o medo, a manipulação. Fernanda o usara como bode expiatório, mas ele tinha guardado provas, e-mails, gravações, documentos. Tudo veio à tona. A imprensa explodiu. A mulher, que era símbolo de caridade, revelou-se uma fraude. O escândalo foi enorme. Roberto teve que fechar a ONG, devolver doações, enfrentar processos, mas ele fez tudo, porque sabia que era o certo. Dona Antônia voltou para casa depois de uma semana no hospital. Graça a recebeu com flores do jardim, com lágrimas de alegria. Lucas a abraçou por longos minutos. E Roberto não. Saiu do lado dela. Pela primeira vez em anos, ele realmente a via, realmente a ouvia. A casa começou a mudar. As paredes pareciam mais leves, o silêncio menos opressivo.
Dona Antônia voltou ao jardim, cuidando de suas plantas. Mas agora não estava mais sozinha. Roberto aparecia todas as manhãs para tomar café com ela. Lucas passava as tardes contando sobre a faculdade. E Graça, fiel como sempre, estava ali, sorrindo. Fernanda foi julgada e condenada, não por tentativa de homicídio, mas por abandono de incapaz, fraude, desvio de verbas. Anos de prisão. Sua imagem pública destruída. Suas conexões desfeitas. Tudo o que construiu com mentiras desmoronou. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Não apenas da casa, mas de tudo o que tinha sido quebrado ao longo dos anos. Roberto entendeu, dolorosamente, que o sucesso profissional tinha custado o que havia de mais precioso: a conexão com quem realmente importava. Ele reduziu viagens, delegou responsabilidades, voltou a olhar para dentro de casa. E o que viu foi uma mãe forte, resiliente, que tinha sobrevivido não apenas ao abandono físico, mas ao emocional que vinha acontecendo há anos. Dona Antônia não guardava rancor. Surpreendentemente, ela perdoou. Não porque o que aconteceu fosse aceitável, mas porque carregar ódio seria dar a Fernanda uma vitória que ela não merecia. Dona Antônia escolheu a paz, escolheu reconstruir. E nisso, tornou-se exemplo para todos ao seu redor. O jardim, que sempre foi seu refúgio, virou um espaço compartilhado. Roberto aprendeu a plantar, a cuidar, a esperar. Lucas passava os fins de semana ali, ouvindo histórias da avó, aprendendo sobre paciência, sobre ciclos, sobre vida. Graça continuava sendo a presença constante, a âncora silenciosa que sempre esteve ali, mesmo quando ninguém percebia. Roberto decidiu transformar o que restara da ONG em algo verdadeiro. Não quis simplesmente fechar e esquecer. Queria consertar o erro, honrar as pessoas que foram enganadas. Contratou auditores independentes, devolveu cada centavo desviado, criou um conselho transparente. E dessa vez envolveu a mãe. Dona Antônia, que sempre teve senso de justiça aguçado, tornou-se conselheira do novo projeto. Sua experiência, sua dor, transformaram-se em sabedoria. Lucas também mudou. Ver a avó naquele estado, entender a capacidade de crueldade da própria mãe, fez com que ele reavaliasse tudo. Decidiu mudar de curso, saiu da administração e entrou para serviço social. Queria trabalhar com pessoas de verdade, ajudar quem realmente precisava, não manipular números em planilhas. Roberto ficou surpreso no início, mas depois entendeu. E apoiou. Houve, é claro, os desafios. A exposição pública foi brutal. Jornalistas acampavam na porta querendo declarações. Vizinhos olhavam com uma mistura de pena e curiosidade. Alguns antigos amigos se afastaram, com medo de serem associados ao escândalo, mas outros, os verdadeiros, permaneceram. E novos surgiram. Dona Antônia recebeu cartas, centenas delas, de mulheres que se identificaram com sua história, que também foram negligenciadas, ignoradas, descartadas. Ela lia cada uma, chorava com algumas, sorria com outras e respondeu a todas, pessoalmente, à mão. Cada palavra era um gesto de solidariedade, de reconhecimento, de força. Roberto percebia a mãe de forma diferente agora. Via nela não a velhinha frágil que precisava de proteção, mas a mulher resiliente que sobreviveu a uma vida inteira de silêncios e ainda encontrou forças para recomeçar. Ele se perguntava como não tinha visto isso antes, como tinha sido tão cego. Uma tarde ele a encontrou no jardim como sempre. Sentou-se ao lado. Mãe, eu queria te pedir desculpas, de verdade. Dona Antônia olhou para o filho. Você já pediu, filho, eu sei, mas preciso repetir todos os dias, se necessário, porque o que eu fiz, ou, melhor, o que eu não fiz quase te custou a vida. Ela segurou a mão dele. Você estava perdido, Roberto. A vida te levou por caminhos que te afastaram do essencial. Mas você voltou. E isso vale mais do que qualquer desculpa. Roberto sentiu os olhos arderem. Eu não mereço seu perdão. Ninguém merece perdão, filho. O perdão é um presente.
E eu escolho te dar esse presente, porque te amo. Sempre amei, mesmo quando você não via. Eles ficaram ali, em silêncio, ouvindo o vento nas folhas, os pássaros, a vida acontecendo ao redor. E pela primeira vez em anos, Roberto sentiu paz. O julgamento de Fernanda foi acompanhado por multidões. Ela chegou ao tribunal maquiada, bem vestida, mantendo a postura até o fim. No banco dos réus, ouviu cada acusação sem demonstrar emoção. Quando foi condenada a 8 anos de prisão, apenas assentiu. Não pediu perdão. Não demonstrou arrependimento. E talvez, pensou Dona Antônia, que assistia de longe, essa fosse a maior tragédia de todas. Não a prisão, mas a incapacidade de sentir. Quando saíram do tribunal, a imprensa cercou Roberto. Ele deu uma declaração breve, firme. Minha mãe sobreviveu a algo que ninguém deveria passar. Ela foi abandonada, humilhada, tratada como descartável. Mas ela é a pessoa mais forte que conheço, e vou passar o resto da minha vida honrando essa força. A justiça foi feita hoje, mas a verdadeira justiça é a reconstrução. É o amor que escolhemos cultivar. É a atenção que damos a quem está ao nosso lado. Ninguém mais será invisível na minha casa. Ninguém mais será ignorado. As palavras viraram manchete e tocaram milhares de pessoas. Nos meses seguintes, a vida encontrou um novo ritmo. Dona Antônia começou a dar palestras, pequenas em centros comunitários, escolas, grupos de apoio. Falava sobre resiliência, sobre não desistir, sobre como nenhuma vida é insignificante. Sua voz, antes silenciada, agora ecoava e inspirava. Roberto se envolveu em políticas públicas voltadas para idosos. Percebeu que a história da mãe não era única. Milhares de pessoas mais velhas eram negligenciadas, abandonadas, invisibilizadas. Ele usou sua influência, seus recursos para mudar isso. Criou programas de amparo, centros de convivência, linhas de denúncia. Transformou dor em ação. Lucas se formou e foi trabalhar em uma ONG de verdade, que cuidava de pessoas em situação de rua. Muitos eram idosos, e cada vez que via um rosto enrugado, lembrava da avó. E trabalhava mais. Fazia diferença. Uma pessoa de cada vez. Graça continuou na casa. Mas agora não era apenas funcionária, era família. Sentava-se à mesa nas refeições, opinava sobre decisões. Era ouvida, valorizada. E quando Roberto ofereceu aumentar seu salário significativamente, ela aceitou, mas pediu algo mais. Que parte do dinheiro fosse usado para bolsas de estudo para seus sobrinhos. E foi. A casa nos Jardins mudou de atmosfera. As paredes que antes pareciam frias, agora guardavam risadas. O jardim se expandiu. Dona Antônia ensinou vizinhos a plantar. Crianças da redondeza vinham aprender. Aquele espaço de solidão virou ponto de encontro, de vida, de comunidade. Houve uma tarde em que Lucas levou a avó para visitar o galpão onde ela tinha sido deixada. Ela quis ir. Precisava fechar aquele ciclo. Quando chegaram, o lugar continuava abandonado, mas agora parecia menor, menos assustador. Dona Antônia entrou, tocou as paredes, sentiu o chão sob os pés, e então fechou os olhos e respirou fundo. Eu sobrevivi. Eu venci. Lucas segurou a mão dela. Você sempre vence, vó. Eles saíram de lá e nunca mais voltaram. Mas a lembrança, a força daquele momento ficou. Roberto vendeu alguns dos carros de luxo. Doou parte do dinheiro para causas ligadas a idosos e crianças. Simplificou a vida. Percebeu que status não era nada comparado a um abraço verdadeiro, uma conversa real, uma presença genuína. Dona Antônia completou 75 anos. A festa foi simples, na própria casa, com pessoas que realmente importavam. Não tinha fotógrafos, não tinha formalidades. Tinha afeto. Quando pediram para ela fazer um discurso, ela levantou-se, olhou para todos ali reunidos e disse: Passei anos me sentindo invisível. Passei anos acreditando que meu valor tinha se esgotado. Mas aprendi que não existe vida descartável. Cada um de nós importa. Cada dor tem peso. E cada recomeço é possível. Eu quase desisti, mas não desisti. E hoje estou aqui, cercada por amor verdadeiro.
Esse é o maior presente. Não a festa, não os parabéns, mas saber que sou vista, que sou ouvida, que sou amada. Todos aplaudiram e muitos choraram. Roberto entendeu que a história da mãe não era apenas dela. Era de todos que um dia se sentiram pequenos, ignorados, descartáveis. Era de todos que foram subestimados e ainda assim encontraram força. Era de todos que escolheram perdoar, reconstruir, seguir em frente. Ele passou a dar palestras ao lado da mãe. Pai e filho contando suas experiências, seus erros, seus aprendizados. Juntos, tocavam corações, mudavam perspectivas, inspiravam mudanças. O legado de Fernanda, que deveria ter sido de caridade, virou de fraude. Mas o legado de Dona Antônia, que poderia ter sido de amargura, virou de superação. E esse é o legado que permaneceu, que foi contado, que transformou. Lucas conheceu uma moça em uma das ONGs onde trabalhava. Ela também tinha uma história difícil, de abandono, de luta. Eles se conectaram, se apaixonaram. E quando ele levou a moça para conhecer a família, Dona Antônia a abraçou com o mesmo amor que um dia ofereceu a Fernanda. Mas dessa vez, o amor foi retribuído, e isso fez toda a diferença. A vida continuou, com altos e baixos como toda a vida, mas com uma diferença fundamental: atenção. Todos na casa aprenderam a prestar atenção. No olhar do outro, no silêncio que fala, na presença que importa. Ninguém mais foi invisível, ninguém mais foi esquecido. Graça aposentou-se anos depois, mas continuou visitando a casa todos os dias, porque ali era seu lugar, sua família. E Dona Antônia sempre a recebia com um sorriso, com um abraço, com gratidão, porque sabia que sem Graça, talvez a história tivesse sido outra. Roberto nunca mais se casou. Dedicou-se ao trabalho transformador e à família. Aprendeu que amor não é controle, não é posse, não é fachada. É presença, é escuta, é escolha diária. E Dona Antônia? Ela continuou plantando, continuou vivendo, continuou sendo exemplo. Até o fim de seus dias, foi a prova de que recomeços são possíveis, que perdão liberta, que força não está no corpo, mas na alma. Quando ela partiu, anos depois, em paz, cercada por quem amava, deixou um jardim florido, uma família unida e uma lição que nunca seria esquecida. Ninguém é descartável. Nenhuma dor é pequena demais. E o amor, quando verdadeiro, sempre encontra um caminho de volta. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Antônia e sua família tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, abandono e reconstrução, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa narrativa. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, as feridas que carregamos e a força que nos faz seguir em frente. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com as suas emoções e te fazer refletir sobre a vida, o amor e os laços que nos unem.